Vamos passar agora para a categoria de decisão de fluxo. Considere decisão de fluxo como sendo a situação em que nós seguimos um determinado fluxo e chegamos a um ponto onde devemos tomar uma decisão de qual fluxo devemos seguir. Esta decisão de qual fluxo seguir ocorre mediante a verificação de uma condição lógica, isto é, se uma determinada condição lógica verificar-se de forma verdadeira, um fluxo é seguido. Se verificar-se de forma falsa, um outro fluxo é seguido. Então, vamos ver aqui o exercício 9. O exercício 9 pede que se crie um fluxograma que calcule a média do estudante. E caso a média seja maior que 9.5, deverá exibir a mensagem estudante aprovado. E caso a média seja inferior, deverá exibir a mensagem estudante reprovado. Então, o que é que nós podemos notar neste exercício? Há um fluxo padrão que é seguido até o cálculo da média, né? Toda aquela etapa do cálculo da média. No entanto, lá para o final, há duas saídas. O estudante é aprovado, o estudante é reprovado. E isto tudo quem vai dizer é o resultado da média calculada. A isto nós chamamos de decisão de fluxo, não é? A escolha de um caminho a ser verificado. Então, vamos passar agora para o nosso ambiente de resolução para podermos verificar como é que nós fazemos este processo passo a passo. Em relação à média, nós vamos considerar os mesmos processos efetuados no exercício anterior, um dos exercícios anteriores, onde nós calculamos a média do indivíduo, não é? Vamos considerar a mesma forma. Então, vamos aqui voltar para o nosso ambiente, onde vamos ter o início. Vamos ter aqui o início. De seguida, vamos ler a nota 1. Vamos ter aqui a nota 1, não é? Só para dar aqui uma pequena organizada. De seguida, vamos ler aqui a nota 2. Até aqui nenhuma novidade, não é? Vamos ter aqui a nota 2. Depois vamos ler o trabalho. Vamos ler aqui o trabalho, não é? Só diminuir aqui um pouco, organizar aqui e colocarmos aqui um pequeno fluxo. Ok, até aqui nenhuma novidade. Então, de seguida, o que nós vamos fazer? Vamos calcular a média, não é? Lembrando que o cálculo da média é um processo. Vimos um exercício semelhante na aula, num dos exercícios anteriores, né? Assim que é, se não me engano, o exercício 6 ou 7. Ok? Onde tínhamos aqui que é a média, não é? Ia receber o resultado da nota 1 mais nota 2 mais trabalho dividido por 3. Dividido por 3. Ótimo. Até aqui é o básico. No exercício 6 ou 7, né, do cálculo da média, o anterior, pedia que calculasse a média e depois exibisse. Mas aqui não, né? Pede-se que se faça o cálculo da média e depois se diga se o estudante foi aprovado ou reprovado. No entanto, há uma decisão de fluxo que nós devemos seguir, porque há duas saídas, não é? Como já havia explicado antes, o estudante é aprovado ou o estudante é reprovado. Então, como é que nós fazemos isto? Fazemos isto através de uma decisão, que é este símbolo aqui. Vamos selecionar o símbolo e colocamos aqui embaixo, não é? Colocamos aqui debaixo e voltamos para o exercício, onde vamos procurar perceber as condições, não é? Um estudante é aprovado no caso da média ser maior que 9.5. E no caso contrário, neste caso, caso a média seja inferior, este estudante é reprovado. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar média maior, não é? Ou igual a 9.5. Média maior ou igual a
9.5. Queremos fazer esta verificação, não é? Se esta média é maior, esta média, lembrando que esta média que está aqui vem desta atribuição. Queremos verificar se esta média é maior ou igual a 9.5, não é? Onde temos aqui duas saídas. Então, se a média for maior ou igual a 9.5, o que é que deve acontecer? Vamos colocar uma mensagem a estudante aprovado. Então, o que nós vamos fazer? Do lado direito, não é? Poderia ser do lado inferior ou do lado esquerdo, mas eu prefiro mais do lado direito, não é? Para a primeira condição. Vamos ter aqui, não é? Vamos ter aqui um processo, onde é que está? Não, vamos ter aqui uma saída de dados, desculpa, assim que é. Vamos ter aqui uma saída de dados, porque a ideia é exibir na tela uma mensagem, não é? Vamos ter aqui uma saída de dados. Qual é a mensagem? Vamos ter aqui estudante. Lembrando que é uma mensagem dentro de aspas, não é? Estudante aprovado. Estudante aprovado. É a primeira saída que nós temos. A outra saída é estudante reprovado. Então vamos colocar aqui do lado esquerdo. Vamos colocar aqui do lado esquerdo. Escreve estudante reprovado. Ok? Vamos ter aqui, escreve estudante reprovado. Ótimo. Mas aqui é que está o X da questão. Temos aqui duas saídas possíveis, não é? Onde aqui é caso a média seja maior que 9.5. Então o que é que nós fazemos? Criamos um fluxo para aqui. E temos outra saída que é na situação contrária. Criamos o fluxo para aqui. Então, há dois fluxos que podem ser seguidos, não é? Ou vai para este lado ou vai para o outro lado. Mas assim como está, nós não sabemos qual fluxo segue-se em que circunstância. Aqui vem estudante aprovado, aqui vem estudante reprovado. Mas nós não sabemos em que circunstâncias chegaremos aqui ou em que circunstâncias chegaremos aqui. Então, o que é que nós fazemos? Aqui na seta, né, clicamos duas vezes e escrevemos o contexto da ida neste fluxo. Então, podemos colocar aqui um sim, não é? Que vai significar o seguinte: caso a média seja maior que 9.5, ou melhor, se a média, né, média maior que 9.5, se for verdadeiro, não é, o sim, vamos seguir para estudante aprovado. Caso não seja, vamos colocar aqui um não, não é? Se a média não for maior que 9.5, estudante reprovado. E de seguida o que é que nós teremos? Teremos o fim, não é? Porque o exercício pede que seja calculada a média e de seguida diga no final se o estudante foi reprovado ou o estudante foi aprovado. Então vamos ter aqui um fim, não é? Onde teremos aqui um fluxo deste lado, né? Daqui vem para o fim, ou daqui também para o fim. Para o fim. Então temos aqui a nossa tomada de decisão, não é? Onde escolhemos o fluxo a ser seguido. Só para organizar um pouco aqui. Ok. Então vamos agora à explicação, não é? Temos aqui o início, né? Pediram para nos calcular a média. Lembrando que a média é calculada através da nota 1 mais nota 2 mais o trabalho dividido por 3. Então vamos ler aqui a nota 1, nota 2 e o trabalho. Em seguida vamos fazer este cálculo e atribuímos a um armazenamento média. E de seguida vamos verificar o valor desta média, né? Caso esta média seja maior que 9.5, exibimos na tela a mensagem estudante aprovado e termina o fluxo. Do lado esquerdo não é seguido se a média for maior que 5. Caso a média não seja maior que 9.5, vamos seguir do lado esquerdo e ignoramos o lado direito. Isto é, o lado direito não é executado. Então vamos ter aqui uma mensagem estudante reprovado e depois vamos ter o fim. Basicamente a tomada de decisão é este aspecto.
aqui apresentado, não é? Onde, mediante uma condição, nós decidimos qual fluxo seguimos. Vamos passar agora para o próximo exercício. O que é que o exercício nos diz? Crie um fluxograma que leve pelo teclado 2 números e de seguida verifique, não é? Faltou a palavra verifique. Caso o número 1, não é, da leitura feita dos 2 números seja maior que o número 2, exiba na tela uma mensagem: número 1 é maior que o número 2. Temos ainda outra condição. Caso o número 1 seja igual ao número 2, exiba na tela a mensagem: número 1 é igual ao número 2. Temos ainda a terceira condição. Caso o número 1 seja menor que o número 2, exiba a mensagem: número 1 é menor que o número 2. Este exercício é um pouco complexo porque precisa-se daqui de usar-se a decisão em cadeia, não é? Porque são várias condições que precisa-se fazer faseadamente. Isto é, o número 1 pode ser maior que o número 2, ou pode ser igual, ou pode ser menor. Então, precisa-se aqui de uma tomada de decisão em cadeia. Então, vamos lá ver como é que nós resolvemos isto aqui no nosso ambiente. Vamos ter aqui, como nos outros exercícios, o início. Vamos ter aqui o início. Vamos ler o número 1, não é? O exercício pede que seja verificada as condições dos números lidos, não é? Que é o número 1 e o número 2. Vamos ter aqui, leia número 1. De seguida vamos ler o número 2. Vamos ter aqui a leitura também do número 2. Leia número 2. Assim aqui é. Leia o número 2. Vamos conectar aqui os fluxos, não é, de cada atividade. E de seguida vamos fazer as verificações. Lembrando que a primeira verificação é: caso o número 1 seja maior que o número 2, exibir uma mensagem na tela. Então vamos verificar se o número 1 é maior que o número 2. E caso seja, vamos exibir a seguinte mensagem: número 1 é maior que o número 2. Então vamos colocar aqui uma decisão, não é? Onde vamos colocar número 1 maior, não é? Lembrando que este símbolo significa maior, não é? Uma seta à direita, e colocamos aqui número 2, né? Se o número 1 for maior que o número 2, caso seja, vamos ter aqui uma atividade, ou melhor, vamos ter aqui uma saída de dados, onde vamos colocar escreva, e vamos colocar a mensagem: número 1 é maior que número 2. Número 1 é maior que número 2, tal qual o exercício pediu, não é? Aqui colocamos aqui um sim, que é o contexto. Faltou-nos ligar este fluxo. Então, lemos o número 1, número 2 e verificamos se o número 1, este aqui lido, é maior que o número 2. Caso seja, vamos escrever aqui a mensagem: número 1 é maior que número 2. Mas, vamos pensar juntos. Se o número 1 não for maior que o número 2, significa que há duas possibilidades. Ou o número 1 é igual ao número 2, ou o número 1 é menor que o número 2. Então, aqui, na situação contrária, ao invés de exibirmos uma mensagem, precisamos verificar uma outra condição, onde vamos verificar se o número 1 é igual ao número 2 ou se o número 1 é menor que o número 2. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar uma outra condição. Vamos colocar aqui uma outra condição. Esta figura, vamos colocar aqui uma outra condição. Deixa-me organizar um pouco aqui a figura à esquerda, né? Só para não interferir na nossa resolução. Então, vamos ter aqui uma condição, onde procuramos verificar se o número 1 é igual ao número 2 ou não. Então, vamos deixar um bocadinho aqui para baixo. Teremos aqui número 1
igual, não é, ao número 2. Então, isto é como nós podíamos chamar de teste de hipóteses, não é? Se o número 1 não é igual ao número 2, talvez seja igual, ou melhor, se o número 1 não é maior que o número 2, talvez seja igual ao número 2, mas pode ser menor. Então, isto é basicamente teste de hipóteses. Então, ligamos aqui o fluxo. Vamos ligar aqui o fluxo. Ok. E colocamos aqui não. Para dizermos o seguinte, verificamos essa condição. O número 1 é maior que o número 2. Sim, vamos escrever o número 1 é maior que o número 2. Mas caso contrário, vamos verificar uma outra condição, onde procuramos verificar se o número 1 é igual ao número 2. Pode ser que sim. Na situação de ser, vamos escrever aqui uma mensagem. Número 1 é igual ao número 2 e fechamos, não é? Colocamos aqui uma mensagem, número 1 é igual ao número 2. Agora vamos pensar juntos. Se o número 1 não é maior que o número 2 e também não é igual ao número 2, significa que é menor do que número 2. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui uma outra mensagem, não é? Podemos verificar a solução. Vamos colocar aqui uma outra mensagem. Bom, vamos ter, escreva, número 1 é menor que número 2. Porque todas estas duas condições, não é, do sim falharam. Então significa que provavelmente só pode ser menor. Não há outra hipótese. Então aqui teríamos a situação do sim. E aqui teremos também a situação do não. Você pode colocar aí sim e não, pode colocar verdadeiro ou falso, ou pode preferir usar true ou false, tanto faz, não é? Desde que apenas tenha aqui um sentido para podermos seguir o fluxo corretamente. Então, depois de todas essas verificações, o que é que nós teríamos aqui? Só para diminuir um bocadinho o zoom. O que é que nós teríamos? Teríamos o fim, né? Vamos colocar aqui o fim. Por já verificamos as três saídas possíveis, não é? Lembrando que aqui temos a primeira saída, não é? Em que o número 1 é maior que o número 2. Número 1 é igual ao número 2 e o número 1 é menor do que o número 2. São três saídas possíveis. Então, temos aqui a primeira saída, temos a segunda e temos a terceira. Então, depois dessas saídas todas, teremos aqui o fim, não é? Teremos aqui o fim. Vamos marcar aqui o fim, onde teremos o fluxo a sair daqui, caso venha por este caminho, não é? Na organização aqui, pode vir também deste, ou pode vir do outro, não é? Ou pode vir deste outro. Então, basicamente, temos aqui a resolução do exercício. Deixa-me fazer aqui para poder explicar melhor. Então, temos aqui o início, lemos o primeiro número, lemos também o segundo número. De seguida, o que é que nós fazemos? Verificamos, não é? De acordo com a linha A, caso o número 1 seja maior que o número 2, não é? Se o número 1 for maior que o número 2, exibimos a mensagem, número 1 é maior que o número 2 e termina o fluxo. Mas caso o número 1 não seja maior que o número 2, provavelmente possa ser igual ao número 2. Então, o que é que nós fazemos? Vamos verificar se o número 1 é igual ao número 2. Se for igual ao número 2, exibimos a mensagem, número 1 é igual ao número 2. E de seguida, terminamos o fluxo. No entanto, caso o número 1 não seja maior que o número 2 e nem igual ao número 2, significa que é menor
do que número 2. Então, vamos ter aqui na situação contrária, não é, a esta verificação, vamos ter aqui o não, vamos ter a exibição da mensagem. Número 1 é menor do que número 2. Aqui faltou fechar parênteses. É menor do que número 2. E temos aqui o fim. Então, é basicamente esta resolução do último exercício da categoria decisão de fluxo. Reparem que aqui nós tivemos de fazer duas verificações, né, para decidirmos qual fluxo devemos seguir. Falhamos este fluxo, vamos verificar aqui. Falhamos este, vamos verificar deste lado. Então, basicamente, a programação é um processo em que muitas das vezes iremos encontrar estruturas parecidas como estas, não é? Onde nós verificamos condições lógicas para decidir qual fluxo é o ideal a ser seguido.